Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje falaremos sobre... Preparação para o matrimônio com o livro Matrimônio Cristão. E nós estamos no capítulo 6, que fala sobre filhos o transbordar do amor. E começa: se com efeito toda forma de amar tende a difundir a plenitude que vive o amor conjugal, tem o seu próprio modo de se comunicar, gerar filhos. Bento XVI. Então, aqui no prefácio, assim, o que dá início a esse capítulo, eu vou falar sobre a relação entre a família, a prole e os filhos. Como assim? Que os filhos fazem parte da prole, que os filhos são a base do matrimônio, que é muito normal que você chegue num casal de namorados ou noivos e fala assim: vocês querem ter filhos? Eles falam assim: não, sim, mas quantos? Eles falam: não, 2 ou 3, ou um. Sempre deixa limitado, né? Sim, aí vai falar assim, aqui mesmo ele fala assim, que a missão do matrimônio é gerar filhos, não quanto, mas quanto que Deus quiser. Se Deus quiser 7, é 7. Se for 5, é 5. Você não deve barrar a geração de filhos. Aí entra na questão que muitos falam assim: então eu tenho que medir as consequências, refletir o horário certo para me ter filhos, essas coisas. Não, não exatamente, porque igualzinho, implica uma nai Vitae do vitai Papa do Papa Paulo, Paulo Paulo VI. VI comenta motivos sérios para espaçamento da gravidez que devem ou dar condições físicas ou psicológicas dos cônjuges. Então, ou de circunstâncias exteriores. Então tem que ter um motivo Sim. sério, né? Sim, ele não falou em nenhum momento de questão financeira, porque muita gente pensa no quesito de que não ter mais filhos, esperar um pouco para que possa ter um emprego bom, ou que possa se graduar, ou formar, ou ter aquele melhoramento profissional, né? E isso entra muito na questão egoísmo, porque a pessoa ela pensa em ter filhos como o último ponto da vida dela. Então sempre as coisas materiais vêm primeiro. Então começa um egocentrismo, como a gente já falou no vídeo anterior, no capítulo anterior. Então a gente tem que deixar o egoísmo longe do centro da Começa a nossa pensar, relação. não, que carros novos, aparelhos de última geração, viajar, eu preciso ter aquela casa, ter aquele emprego. Começa a colocar situações para demorar a ter a prole, né? E isso vai contra. Porque aqui, ó, coloca aqui, João Paulo II fala assim, na homilia de 7 de outubro de 1979, na visita dos Estados Unidos, ele fala assim: as decisões de propósito, número de filhos e dos sacrifícios que daí derivam não devem ser tomadas só em vista de aumentar as próprias comodidades, de manter uma existência tranquila. Então aqui ele já deixa claro que essa situação de colocar coisas acima da geração de filhos é errado. Sim, também ele quer mostrar que o casal tem que ter uma comunicação, tem que fazer atividades juntas, para que ele tenha, se empenho em fazer, ter o mesmo objetivo, que é a missão de ter Sim, filhos. aí chega realmente no método onde qual a igreja utiliza, que é o caso do método Billis, que é um método onde é um espaçamento da geração de filhos para filhos. Quer dizer assim, é um tempo onde as pessoas se recuperam por problemas físicos, no sentido de que de se recuperar, né, a mulher se recuperar do corpo, se recuperar da última gravidez, né, e psicológico no sentido de que os dois estavam empenhados para ter o que é primeiro filho, no caso, para gerar o segundo, né, ou terceiro, ou quarto, eles precisam se recuperar psicologicamente, no sentido de que? Sentido Afetivo também, né? afetivo, sentido mental, né, porque, querendo ou não, não a relação não está desgastada, mas sentido que estão com desgaste, no sentido de ter Tem que dar muita tensão, muita pressão, isso. tensão. Então eles precisam se liberar dessa pressão para poder gerar nova vida, certo? Então, o método de Billings é assim: você deve se abster-se das relações dos períodos fecundos do ciclo da mulher e tê-las no período infecundos,
Assim, não manipulam o dom da sexualidade, e sim administram-se sem ferir a natureza da ação sexual. Então, o que que é? É você dar o tempo. Tem aquela semana que é a mulher mais fecunda, então, olha, vamos dar o nosso tempo, vamos fazer na outra semana, para que não acumule muita desgaste, como você disse, né? O desgaste físico e psicológico. Entender que também que é uma forma de castidade, no sentido de que você tem que esperar os dois nesses momentos para não gerar o filho. Motivo. O MOB também chama método BIRS, chama MOB. Ele é um dos métodos mais eficazes, né? Ele é diferente da tabelinha, porque ele olha pelo muco vaginal da mulher. E nesse sentido, muitos países já usam, né? Países onde que os católicos querem viver, né, da forma certa. E é um método mais eficaz nesse sentido. Outro detalhe também é que o problema do Billys, ele mesmo até fala aqui, ó, a tentação do Billys é se tornar um anticoncepcional. E meio também de desculpas, né? Porque Sim, as pessoas usam, vamos fazer uma blusa para fazer o anticoncepcional usando como desculpa. Isso é muito errado. Então a gente vai entrar na questão de que a família tem que ser numerosa. E para uma família numerosa, ela tem que ser de acordo com o que Deus quer pra gente, que é a missão. Então nós devemos ter o discernimento, nós devemos ter a oração, ter a palavra diariamente e buscar. E Deus vai dar a missão para você, vai dar a quantidade de filhos que você é capaz de criar, que você é capaz de amar e educá-los na fé. E para isso nós precisamos de pessoas que possam nos ajudar. sim. Que as pessoas que possam nos ajudar, avós, tios, parentes mais próximos também. Porque às vezes as avós já teve seus filhos e agora eles podem ajudar na criação dos seus dos netos, educando para Jesus, né? E entender que também, em parte que ele coloca muito claro aqui, que a educação dos filhos deve ser voltada assim para Deus. Não, porque assim, muita gente vai ser, vocês, por serem famílias numerosas, vão sofrer preconceitos, que chama assim de martírio branco, no sentido de que você vai cada vez, por exemplo, você vai numa festa de amigos. Aí você vai falar, o cara pergunta assim, quantos filhos vocês têm? Ah, 7. temos 7. Vocês são doidos? Você tem 7 filhos no mundo desse, como você vai dar alimentos para ele? Como você vai educar ele? Como você vai pagar uma viagem cara para eles ir para os Estados Unidos? Como que você vai dar um carro quando eles fizerem 18 anos? Gente, tá vendo que são bens materiais? E esse é o problema, porque você vão sofrer. Você até fala assim, até dentro da igreja, dependendo das pessoas, você vai sofrer. Então, todo lugar onde você vai sofrer. Então, você tem que ter esse pensamento de que aquilo que você está passando é o certo, porque a sociedade está querendo mostrar algo que foi imposta para ela que não é a verdade de Deus. Sim, e aí muitos acham que ter muitos filhos é como se entrar num livro de recordes. Como assim, eu tenho 7, eu tenho 4. Entendeu? É como se fosse uma competição. Mas não é. É a missão de aumentar a sua prole e levar com o único caminho, que é Jesus, né? Então, as famílias numerosas têm que ter a sua ajuda. E o Senhor mesmo fala, e depois ensinai-vos a todas as nações a Observar observar tudo o tudo. que vos pertenceis. A família numerosa, então, sempre foi e sempre será, porque na Bíblia, quando você abre todos os livros, tem ali famílias gigantes, famílias onde toda a nação foi criando uma nação ali, outra nação ali. Por quê? Porque os filhos foram produzindo para gerar. Qual que é o problema? O problema é que a cultura de hoje, estamos na cultura anticonceptiva, no sentido de que tem um vídeo nosso também, eu vou colocar na descrição, falando mais sobre o aborto, que se vocês entender mais sobre a abordagem que a gente leu o livro falando tudo sobre o aborto. Nesse livro específico sobre o matrimônio, ele fala que a teoria, né, por vários motivos, no final do século XIX, que as pessoas começaram a estudar mais, junto com os pensamentos de Karl Marx ali, pensamentos esquerdistas, pensavam que a sociedade, por ser pobre, por ter muitos filhos
iam chegar num momento em que não ia ter comida, que começa aqueles índices de comida. Tantos filhos, em 2020 vamos ter esse tanto de população. Em 2030 não teremos tanta comida para poder alimentar todo mundo. Mas isso é errado pensar também. E começa aquelas teorias em que na década de 50, né, com a criação da pílula, as mulheres, teve aquele momento em que ela fez o tchan, né, da revolução feminista. Porque o Marx, ele pensava, então se a gente atingir as mulheres, que é quem gera os filhos, ele vai reduzir. Então vai ter menos pessoas, menos população. Então ele acaba que acha que, ele fala assim, acaba com a desigualdade, é preciso mexer com a base da sociedade, a família, pois, segundo ele, a estrutura familiar já dava ao mundo pessoas com mentalidades opressoras. Então, era hierárquica. Então, assim, no sentido de que vamos destruir realmente as famílias, porque assim a população vai ficar mais rica, porque menos pessoas, mais fácil de as pessoas terem mais dinheiro. E é errado, porque mesmo em países como, por exemplo, Suécia, Noruega, são países ricos, sempre há o problema de terem pessoas passando fome, de ter pessoas em que passam necessidades. Sim, então como a mulher seria a trama principalmente dessa situação, o que eles pensam, né? Então vamos tirar a mulher de casa e vamos colocar ela para trabalhar, competir diretamente com o homem. Então, numa formação. A gente não está dizendo que a mulher não pode trabalhar, porque se for necessário, ela tem que trabalhar sim para ajudar o seu esposo e na construção da sua família. Mas lembrando que a sua primeira missão é a missão de criar sua família, de educação. A primeira missão dela é essa, de gerar filhos, né? O lar, e não a profissão. E entender que, nesse sentido, eles criaram, acabando na década de 50, criando a pílula, no caso que o sexo, a mulher poderia fazer o sexo, agradar seu marido, né? Qualquer dia, qualquer momento, sem ter filhos. Sem ter a preocupação, né? Sem ter a preocupação. E acabou virando o quê? Não virando um ato de amor, mas sim puro prazer. Até ele fala aqui, ó. O sexo, que é um dom para o outro, unir alguém, gerar alguém, passou a ser centrado no eu, o meu prazer. Nesse sentido que foi criado. Então, volta o egocentrismo novamente. Porque é como se só o prazer está em primeiro lugar, e nunca a missão. A gente tem um vídeo também falando de missão e família. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais. E aí as pessoas veem você lá com 3, 4, 5 filhos e falam, a fábrica já fechou, né? ou, incrível, quando você não tem filho, você não quer, você vai começar a ter filho. Mas a hora que você tem demais, eles já se preocupam com isso. E eles não veem que a sua família tem em base Jesus Cristo, que é o quê? Você formar filhos para ele, não para o mundo. E aí eles vão julgar novamente. E aí ele fala assim, o que há de mais nobre do matrimônio foi esquecido, inclusive pelos que deveriam ser seus primeiros defensores. Então, as pessoas esqueceram que a missão do matrimônio, do casal, é o ter filhos e crescerem, né? Educar na fé. Isso aí foi mais um vídeo sobre a preparação do matrimônio, né? Esse capítulo vai ser dividido em 2 partes, aqui é parte 1. Se você gostou do vídeo, deixe os comentários, compartilhe, se inscreva e fique com Deus.